Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, médico psiquiatra e professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. Olá, nós vamos conversar hoje com duas colegas de São Paulo, muito queridas, Heroí Aparecida da Silva, que nós trabalhamos juntos há muito tempo, e Cris Lopes, que eu conheço há menos tempo, mas ouço muito falar dela por Heroí. E eu vou apresentar as duas rapidamente e aí nós começamos a nossa conversa. Heroí Aparecida da Silva é psicóloga e psicoterapeuta de família, é doutora em ciências pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Ela é coordenadora pedagógica da especialização em intervenções comunitárias e empoderamento social, com ênfase em psicoativos e seus usos. É membro da coordenação do Fórum Nacional de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio, é uma ativista social em direitos humanos e trabalha com população em situação de rua. É membro do coletivo Intercambiantes Brasil e tem livros publicados que ela vai nos dizer ao longo dessa conversa quais são os livros que ela gostaria de compartilhar conosco. E, ao lado de Heroí, nós vamos conversar também com Cris Lopes, que é psicóloga, é sanitarista, é psicanalista, trabalha com psicanálise infantil, é pesquisadora do Instituto de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Ela também é fundadora de uma experiência que talvez nós conversemos um pouco, que é os cidadãos cantantes. Se eu tiver dito alguma coisa errada, você me corrige. E cuida de pessoas em sofrimento psíquico e Cris Lopes é consultora para políticas públicas com interfaces entre a saúde, a educação, a arte e os direitos humanos. Então, para começar essa conversa, obrigado a vocês duas, eu queria perguntar a cada uma particularmente, quem são vocês? Quem é você, Heroí, e quem é você, Cris Lopes? Então, começar aqui com a Heroí, que pudesse nos dizer um pouco quem é você. Nery, eu sou Heroí, né, Aparecida da Silva, e eu me considero, né, que tenho 68 anos, me considero uma pessoa híbrida, porque venho de uma família, do lado da minha mãe, italiana, e do lado do meu pai, caboclo, sertanejo, né. É, Também sou mãe, né, do Daniel, sou filha, sou militante, é, no meu trabalho, né, não só como militante, mas como pesquisadora, trabalhando também com uma diversidade de temas, de assuntos. Desses 68 anos meus, eu estou há 50 em São Paulo, então me considero uma paulistana paulista, né? Então, agradecendo, né, esse seu convite generoso para poder estar aqui hoje conversando e junto com a Cris Lopes, uma companheira de muitos anos também da luta antimanicomial, né? Então, é isso por enquanto. E você, Cris? É, eu acho que eu sou uma mulher sonhadora e gosto de me ocupar das miudezas da vida. Sou feminista, atuo na luta antimanicomial e entendo
essa luta como uma luta que não é para só o fechamento dos hospícios, mas é algo um pouco mais ousado, de querer um mundo diferente, onde todos caibam, toda a diversidade tenha lugar e que seja possível a gente sonhar com outras instituições menos torturantes, menos mortíferas, né? Então, os meus sonhos, eles recaem nisso, num mundo diferente que eu ainda acredito. Então, eu sou muito adepta às utopias e gosto muito de Manuel de Barros, quando ele fala dos apanhadores de desperdícios, e eu queria poder aprender a apanhar desperdícios. É isso. Nós temos trabalhado muito, já há algum tempo, com populações em situação de rua. E, ultimamente, parece que as coisas têm se modificado, né? Que atividades vocês têm desenvolvido junto às populações, que eu digo no plural, em situação de rua? Nós temos visto gente que usa droga, gente que não usa droga, mas vive também em situação de rua. Nós temos visto aí suicídios em pessoas que vivem em situação de rua, e o suicídio é próprio da condição humana, é secular, mas eu sei que vocês têm trabalhado muito com isso. Como é que vocês têm desenvolvido as atividades de vocês com as pessoas em situação de rua, sobretudo com relação a isto, a essa morte que se impõe, essa morte social, ou uma morte como alternativa? Como é que vocês têm trabalhado com essa questão, Ero e Cris? Olha, Nery, veja bem, eu dessa forma de viver híbrida, né? E também sonhadora, né? Sempre me inquietou muito, né? Essa desigualdade social, essa questão da rua, isso desde muito criança, né? Eu me lembro dos colegas, eu venho de uma família simples, né? E os meus colegas, na verdade, né? Eles vendiam pirulitos, né? Muitos deles vendiam pirulitos. E aquilo me inquietava muito, né? E me inquietava também o fato de perceber desde muito cedo, né, desde muito criança, a desigualdade que existia já dentro das escolas, né? Eu fazia parte daquelas pessoas que não eram embora fosse sempre limpa para a escola, eu não tinha sapatos muito bonitos, né? E junto com os outros amigos também não. Então, os professores sempre escolhiam, na verdade, aquelas pessoas cujos uniformes eram mais bonitos, os sapatos eram mais bonitos, e também na cidade do interior, aquelas pessoas que naquela época, eu estou falando da década de 70, elas já dormiam na rua, elas já faziam parte, né, da rua. Toda cidade, na verdade, tem essas desigualdades, né? As pessoas que habitam a rua. E aquilo me chamava muita atenção, muita atenção. E depois, com o decorrer do tempo, quer dizer, muito antes mesmo de eu ser psicóloga, eu venho de lutas sociais, né? Eu venho do sindicalismo, eu venho de lutas sociais por igualdade de direitos. Então, encontrando as pessoas na rua, né? E conversando com as pessoas na rua, escutando a história das pessoas da rua, né? E já dentro dos movimentos aí, eu, né, comecei a fazer a minha militância muito cedo, né? Comecei com 15 anos dentro do movimento secundarista e nunca mais parei.
e com interesse especialmente por estas pessoas que muitas vezes não são escutadas, não é? Que estão na rua, não é? E que ninguém olha para elas. E aquilo me inquietava muito, não é? Então eu me considero uma pessoa, né, da rua desde sempre, porque me interessava por aquelas pessoas, enquanto, não é, as pessoas tidas como loucas, né, na minha cidade, eu gostava de conversar com aquelas pessoas, eu cumprimentava aquelas pessoas, e eu percebia o quanto as minhas primas, né, ou os meus colegas, eles tinham medo dessas pessoas, e eu, na verdade, queria escutar essas pessoas. Então, essa história de escutar as pessoas que estão na rua, escutar a história delas, escutar esse outro lado, não é? Está sempre muito presente na minha vida. E quando cheguei, então, em São Paulo, fui trabalhar com muitas outras, né, sempre dentro de movimentos sociais, não é? Eu continuei me interessando por esta população, não é? Que precisa ser escutada. E nesse meu trajeto, na verdade, eu percebi e tenho cada vez mais me enriquecido com esses diálogos que eu escuto na rua. Então eu chamo, né? Eu digo que isso é desde sempre na minha vida. Eu faço essas escutatórias na rua, tá? Eu sento com as pessoas, eu passo pelos vários viadutos da cidade de São Paulo, eu cumprimento as pessoas e eu vou lá saber sobre elas, né? E depois, claro, né, trabalhando com equipes, né, com formação das equipes do consultório de rua, tá? E depois, agora, mais recentemente, na rua, né, nos cursos de formação, eu gosto sempre de fazer as coisas na rua, de dar aula na rua, né? De que muitas vezes, quando a gente está conversando no centro da cidade, dando aula, né? Os viventes de rua, como a gente chama, eles chegam e ficam escutando. Então, a minha história de ouvir pessoas na rua, ela é desde sempre, né? Ela é desde sempre, né? Assim, esse trabalho de escutatória, esse trabalho de acolher as pessoas, né? De se interessar pela história destas pessoas, que muitas vezes estão aí, né, sendo insignificadas, né, excluídas e não só excluídas, exterminadas atualmente. Uhum. E aí, Cris? Eu estava aqui pensando, tem um pensamento do Miyakoto, que ele diz assim: a cidade não é um lugar, é a moldura de uma vida. A Uhum. moldura à procura de retrato. É isso que eu vejo quando revisito o meu lugar de nascimento. Não são ruas, não são casas. O que revejo é o tempo. O que escuto é a fala desse tempo. Um dialeto chamado memória, numa nação chamada infância. Isso me fala muito forte. Acho que quando a Heroí conta a trajetória dela, me fez pensar nessa contribuição poética do Miyakoto, por conta de que o que é a rua, né? O que é a rua, se não mesmo a moldura de uma vida e essas memórias que por lá a gente vai catando, as nossas e as dos outros. E eu devo dizer que ela é muito rica, essa rua. Ela não é uma rua só de sofrimento. E parte do trabalho que eu realizo há mais de 30 anos, que iniciou com uma política pública no governo de Luiz Erundina na nossa cidade, que são os centros de convivência cooperativa, nasce dentro da Secretaria de Saúde, mas fora de qualquer espaço clássico de saúde. Não está em hospital, não está em UBS, não está em CAPS. Ele vai para os parques municipais. Então, um serviço que vai para a rua.
que vai onde ninguém precisa pedir licença para entrar, ao menos nos parques públicos, né? Os privatizados agora está bem difícil. Mas esse é o pressuposto de que as pessoas pudessem tropeçar num espaço, num dispositivo que oferecesse encontros, bons encontros, e encontros marcados não por uma identidade nosológica, um CID, um diagnóstico, nem por uma identidade de vulnerabilidade. Então, o que atrairia as pessoas para se juntarem? Esse pressuposto de grupalidade operativa de Pichon Rivière. É a ideia de poderem se agregar por algo comum, algo que tenha um interesse comum. E o interesse comum mais vibrante, que não fui eu que inventei, foi fundamentalmente alguns grandes pensadores, entre eles o Freud, é a arte. A arte, Freud dizia, tem a função de uma satisfação substitutiva, assim como o amor, como a religião. Que bom que seja arte. E foi um pouco nessa pegada que a gente se dispôs a atrair pessoas de todas as idades, de todos os credos, de todas as cores, de todas as condições de saúde. E foi incrível perceber o quanto que esse dispositivo ele funcionava como um reparador dessa condição de rua. Só vou dar um exemplo. No Parque Ibirapuera, o maior parque da cidade de São Paulo, o que atraía era uma oficina de mosaico. No primeiro dia dessa oficina, que tinha mais ou menos umas 20 pessoas interessadas, entre adultos e jovens, tinha um rapaz do Grajaú, que é periferia da periferia de São Paulo, e ele estava vestido de chinelo, roupa meio suja, enfim, ele trazia as marcas de alguém que estava numa condição social vulnerável. Nesse grupo também tinham duas senhoras de Moema, é o maior PIB da cidade de São Paulo, esse bairro. Senhorinhas de cabelo azul, com as suas bolsinhas segurando, e uma olhava para a outra e falava assim, você vai ficar aqui? A outra falava, não sei, você viu? Olha lá o estilete, perto daquele menino. Como é que a gente faz com a nossa bolsa? Enfim, nós, profissionais, estávamos ali para escutar, né, Heroí? Essa escuta ativa é uma escuta para poder entender o que é que nos cabe como profissionais de saúde mediar impossibilidades improváveis. Uma das senhorinhas falou, eu não fico. A outra falou, eu vou ficar. Eu estou louca para aprender mosaico. Mas entendendo que deveriam compartilhar todas as ferramentas e que não tinha lugar especial para guardar a bolsa. Para encurtar a história, eu devo dizer que 6 meses de convivência nesse espaço em que a arte é a grande mobilizadora, não é ferramenta, ela é mobilizadora porque ela é real, é para fazer mosaico bacana, é para aprender, é para se divertir, é para ter prazer. Então essa fruição, ela tem um custo, né? E nessa convivência, esse menino colaborou com essa senhora e ela com ele, as coisas foram mudando. Eu sei que ao final de 6 meses, essa senhora estava convidando esse garoto para tomar chá no apartamento dela. Então, é essa perspectiva que eu acho que a gente precisa ter como inflexão no olhar para esse trabalho. Desses centros de convivência, que hoje são 23 na cidade de São Paulo, e que estão à míngua, porque o governo dessa cidade não investe nisso, porque pouca gente investe naquilo que gera potência para pensar desigualdade, para falar, peraí, se eu tenho medo dele, deixa eu chegar mais perto para ver, né?
Eu não acho que a mulher de cabelo azul mudou totalmente os seus preconceitos, mas muita coisa mudou ali. E muita coisa mudou na relação deles dois. Hoje, nos Cidadãos Cantantes, que é um coral que nasce dos centros de convivência, não é política pública, é algo que nasce para emancipar a economia solidária e criativa. Nós temos como cantantes uma mistura de gente. E tem cantores lá que vieram de moradia da rua. Estavam morando na rua, cantavam na rua, trocavam seu canto por moedinha e depois iam para a Cracolândia para poder, de alguma maneira, relaxar. Vamos relaxar cantando aqui? Muitos vieram para cantar, não é para deixar de usar drogas. Não é o nosso propósito. Só que deixa, porque passa a ter outro sentido. O uso abusivo não tem mais sentido. E está cantando, e está ganhando cachê, não moedinha ali suada nas beiradinhas da Rua de São Paulo. Falei demais, né? Não, você não falou demais. Você me faz pensar na vida nas ruas e como as ruas são promotoras de vida. Mas, de um modo geral, as pessoas acham que a rua é um lugar ruim e que a rua é um lugar de morte. E vocês indicam que a rua é um lugar de vida. Pode ser uma vida difícil, mas é um lugar de vida onde você, Herói, tem trabalhado muito. Como é que vocês veem esse momento, essa política pública brasileira que considera a rua como um lugar impossível para as pessoas, como se a rua fosse um lugar de morte, e vocês indicam que a rua é um lugar de vida. Como é que vocês têm trabalhado isso nas ruas de São Paulo? Eu acho que esta visão, não é? A Cris sabe, assim quanto eu, não é? Todas as adversidades que a gente tem lidado aqui, não é? Não só nas ruas, mas nos serviços também, por onde a gente trabalha, não é? Por os espaços onde a gente forma. Eu acho que tem uma construção, não é? Uma política e pensando especialmente na questão da vida da rua, eu acho que tem uma política que é uma política, não, como eu comecei a dizer, não apenas de exclusão, como já foi no passado, não é? Mas também uma, uma proposta, tá, de extermínio, não é? A gente está vivendo isso, não é? Muitas vezes, né, no centro da cidade, a polícia, não é? As investidas sérias, não é? Atitudes absolutamente genocidas, descuidadas, desumanas para com essa população. Então, eu penso que existe uma construção, não é? Uma narrativa, não é? Premeditada em relação a que essas pessoas que estão na rua, elas representam o perigo, elas representam né, o medo, né, como uma proposta dentro das políticas, né, e de extermínio, de exclusão e de extermínio. Né? Eu acho que isso é muito produzido, existe uma produção, inclusive uma produção, né, da mídia, muitas vezes, não é, que coloca lá a Cracolândia como se só tivesse aquilo no centro da cidade, né? Na região da luz, quando, na verdade, nunca focalizam os serviços da luz, né? Os movimentos sociais que estão dentro da luz, as propostas artísticas que acontecem ali,
não é? O quanto os próprios usuários muitas vezes estão inseridos dentro de vários projetos sociais no centro. Estou falando do centro, mas na cidade de São Paulo, a gente tem mais de 160 pontos de consumo de substância, né? Então, eu penso que isto tem a ver com uma visão, não é, de exclusão mesmo, e, por outro lado, de extermínio, onde provocar o medo na população, não é? Basta olhar como essas pessoas, como é mostrado esta região da luz, não é, na cidade. É sempre, né, alguém que roubou alguém, que feriu alguém, mas que não aponta, na verdade, a violência policial nesses locais, não é? Que a própria parofobia, como diz, não é? O querido padre Júlio Lancelotti, quer dizer, é o medo dessas pessoas, que as pessoas têm, né? É a intensificação do medo das pessoas, não é? Em relação à pobreza, não é? Às dificuldades, às desigualdades sociais, a tudo aquilo que está presente dentro dos centros, né? Da região da luz, por exemplo, mas que não é só isso. Tem muitas outras coisas. Ouvindo as histórias de muitos anos, eu tenho um caderno onde eu vou colocando as histórias, né? Existem histórias absolutamente fantásticas de pessoas que saem na rua, que saem da rua, que trabalham, que vão, né? Aliás, mais de 70% dessas 60 mil pessoas que estão na rua na cidade de São Paulo trabalham, né? Está dentro de um projeto de reciclagem, de venda de água, de venda de balas nos faróis e assim por diante, né? Eu acho que tem uma construção aí, né, de culpabilizar essas pessoas como perigosas, né? E é claro, né, isso dentro do senso comum, isso vai pegando, né, isso vai construindo dentro do imaginário social da população o medo dessas pessoas. Como é que vocês acham que a gente pode transformar isso, então? Você quer falar um pouquinho disso, Cris? Desculpa, estou falando muito também. Não, tá ótimo. Então, acho que tem um aspecto que ele é cultural de um flerte com a morte. E quando isso exacerba diante de uma população que sofre pela desigualdade, é muito mais fácil você identificar que aquele que merece morrer é o que já está com a vida muito perto da morte, de uma morte subjetiva, de uma morte de não acesso a direitos. E eu vejo que isso não é um fenômeno só brasileiro. Eu estava esses dias tentando analisar esse episódio do tiro que o Trump levou, da facada que o Bolsonaro levou. E o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui, né? Tem uma cultura que faz com que as pessoas não faltem em situações de morte. Então, se você tem um convite para uma festa e um convite para um enterro, para um velório, a nossa cultura valoriza demais a sua presença no velório. Você até falta na festa, você até dá uma desculpa, mas no velório é quase que impossível a pessoa conseguir dar uma desculpa. Não significa que todos vão, mas a chance de ter uma presença maior nesse momento, ela é maior. Isso culturalmente a gente observa a olho nu.
Então, esse é um fenômeno que eu acho que ele precisa ser lido de uma maneira que nos faça pensar acerca da sua provocação, o que fazer, né? Para entender até que ponto a gente enreda, né? Vai enredando as pessoas para esse pressuposto do extermínio e da morte. Para você ter uma ideia, quanto maior a incidência de mortes provocadas pela polícia, maior a incidência de suicídio entre policiais. Então, que fenômeno é esse? Que fenômeno é esse? É um fenômeno de estímulo à morte, de a todo momento você flertar com esse pressuposto. Então, não é por acaso que existem políticas, e no Brasil isso foi flagrante no último governo, de facilitação de acesso a armas. Porque as pessoas tiram do centro de possibilidade o diálogo, a empatia, a solidariedade. Isso não ocorre só com aqueles que estão escancaradamente numa situação de vulnerabilidade muito maior. Aquele que está na rua, né? Aquele que está sujo, aquele que está com fome. Esses dias, a gente soube de uma professora que foi surrada, apanhou na rua, uma professora que entrega sopa para pessoas que são moradoras de rua, ela entrega sopa há 7 anos. E ela apanhou esses dias, porque o pessoal de um condomínio, vendo ela entregar sopa, desceu para dizer: agora tem lei aqui na cidade de São Paulo que está proibido entregar alimento para moradores de rua. Isso não é verdade. Isso foi um projeto de lei que caiu porque ele, além de ser absurdo, desumano e tudo que a gente queira qualificar de ruim, ele não passou. Mas percebe como que, de alguma maneira, vai fazendo sentido para as pessoas, né? O sentido de que a vida vale pouco, ou de que a vida de alguns vale mais do que a vida de outros. Então, diante desse fenômeno, eu acho que o desafio é muito grande. O desafio começa na escola, com as crianças, começa em essa possibilidade da gente rever aquilo que é essencial, né? Como é que a gente pode valorizar a vida, as relações de vida, visto que a morte é algo que, durante a pandemia, a gente viu isso, né? A morte foi uma senhora que veio à superfície, aquilo que a gente não quer falar todo o tempo e que veio à superfície nas falas, nos medos, né? Nos sonhos, nos pesadelos, a ponto das pessoas ficarem muito ansiosas, deprimidas e todo mundo dá-lhes psicotrópicos porque não tinha escuta para a dor e para essa morte que veio à superfície. Acaba a pandemia, ela continua na superfície, essa dona morte, essa senhora, assustadora. Mas ela é assustadora para alguns, para outros, ela é uma aliada para conseguir sensibilizar as pessoas para suas causas mortíferas. É uma coisa absolutamente psicótica. Então, eu gosto da morte a ponto de entender que aquele que estava ameaçado merece agora todo o meu cuidado, vai. Então, eu vou votar naquele que quase morreu, como justificativa de que, olha, sobreviveu, portanto, ele é mais forte que a morte. É esse pedaço que eu acho que a gente precisa pensar. Ele não é pequeno, ele é enorme e ele atravessa hoje o nosso imaginário acerca de que política queremos. É de mais morte ou menos, ou mais vida, diríamos assim. Como é que você tem visto, Herói, esse mais vida nas ruas onde você tem trabalhado? Eu acho que é interessante te ouvir, né, Cris? Porque a gente não tinha combinado nada, né?
e o quanto eu fico aqui, né, balançando a cabeça. Então, o que eu vejo é que a vida pulsa. A vida pulsa sobre toda e qualquer condição, né? Inclusive e também na rua. O que a gente observa, né? Que a vida sempre pulsa, né? Entretanto, a gente também vê situações, né, das mortes que ocorrem na rua por frio, por fome, né? E também as mortes matadas e também as mortes, né? As pessoas que tiram a própria vida, né? E quando elas tiram a própria vida na rua, elas ficam bastante invisíveis, tá? A gente tem muito poucos estudos, não é, sobre as pessoas da rua, né, que se matam. E as pessoas na rua que se matam, que tiram a própria vida, né, ou que atentam contra a própria vida, né, é, é, elas ficam absolutamente, continuam absolutamente invisibilizadas. É apenas mais uma pessoa, né, que morreu. E que quando chega dentro do Instituto Médico Legal, é necessário ter um esforço muito grande para que este corpo, para que esta vida, este corpo sofrido por fome, por frio, tá? Ele não seja também enterrado, tá? Ou como indigente, ou então que este corpo se transforme, na verdade, em corpo de estudo para alguma universidade. Aí, não é? Então, eu acho que assim, a vida pulsa sempre, né? A vida pulsa sempre na rua, tá? Eu acho que o viver na rua, o estar na rua, é preciso ter muita força para aguentar a vida da rua também, não é? É muito comum a gente caminhar, né? A Cris sabe disso, né? Pelas ruas e observar imagens, né? Nas ruas, pelos viadutos, né? De uma televisão que não funciona, de um sofá que está rasgado, mas assim, de tudo que no imaginário dessas pessoas representam uma casa, tá? Então, os sonhos das pessoas que estão na rua são os mesmos sonhos nossos. Então, a vida sempre pulsa, tá? A vida sempre pulsa. Não é? E quando a gente vai tratar e chegar mais perto desse trabalho que a gente está desenvolvendo aí, não é, Cris? E que nós nos juntamos como intercambiantes e os terapeutas solidários para pensar o suicídio é também pensar exatamente a vida, porque se de um lado, né, esta questão do suicídio, né, quer dizer, refletir sobre esse ato humano, tá, que é um ato, um fenômeno complexo, como qualquer outro, mas refletir sobre esse ato humano, né, sensível, delicado, silenciado, não é? É necessário que a gente compreenda também, né, a complexidade do nascer, do viver, do morrer e de que situações a vida pulsa, né, porque ela sempre pulsa. Né? E a gente observa que tem uma sociedade a gente vive numa sociedade onde a morte, como a Cris já falou, a morte, a finitude, ela é negada, embora ela seja algo muito inevitável na nossa vida, né? Ela é negada. Né? E quando se trata, então, do suicídio, aí, né, que vem da palavra grega, autófanos, né, ou seja, aquele que tira a vida, né, tira a própria vida, quer dizer, esse tema é coberto, né, de preconceito, de silêncio, de culpa, de vergonha, de silenciamento, né? Assim como é essa construção social, às vezes superficial, de quem está na rua. Ele é o culpado, né? Ele é o culpado por estar ali, né? É porque ele não trabalha,
né? Ele só quer saber de usar droga. Então eu penso, Nery, que os nossos compromissos nessas nossas, né, escutas, que eu chamo de etnografias libertárias, mas mais do que isso, de escuta, de conversa, de acolhimento, né, de interesse pela vida do outro, né, é também poder sempre estar existindo e reexistindo, eu gosto de chamar. Então, nesse sentido, a vida sempre pulsa, ela pulsa, pulsa o tempo inteiro na rua, porque viver na rua, eu costumo brincar com os viventes, né? Viver na rua realmente não é para qualquer um, tá? É uma situação, né, extremamente dolorosa, mas também com muitas experiências ricas de gente que sai da rua, né, que vai à luta, vai construir as suas próprias histórias, vai mudar, né, vai mudar através do quê? Né? Vai mudar sempre na relação com o outro, né? Com outras pessoas, dentro dos movimentos, né? Dentro da próprio movimento nacional de população de rua, um movimento potente, né? Que começa em São Paulo e hoje está praticamente em quase todos os estados brasileiros. Né? Então, um movimento como o Nacional de População de Rua mostra, né, o quanto a vida pulsa. Nesse sentido, eh, vocês consideram que a rua é um lugar de vida ou de morte? De um modo geral, as pessoas temem muito a rua e falam muito mal da rua. É, Para vocês, a rua é um lugar de vida ou um lugar de morte? Eu acho que é Pavês. como a vida, né? Cabem essas duas facetas. É um lugar de vida e de morte. Agora, o que eu acho que é importante marcar é que tanto esse lugar de vida quanto esse lugar de morte está sendo muito pouco cuidado. Muito pouco cuidado. Então, quando você cuida pouco de expressões de vida, Nery, na rua, é você ter ciclovia. Expressões de vida na rua é você ter parques, praças, árvores. É você ter chance de caminhar, é você ter chance de ter escola, de ter trabalho. A rua é essa extensão da nossa casa. Devia ser o nosso quintal. Me dói profundamente conhecer condomínios onde os muros são muito altos e dentro deles as pessoas terem cinema, farmácia, padaria, tudo. Não precisa sair de lá. Então não existe a rua, não existe o fora. E essa ausência de fora é que implica nessa ausência de empatia. Como é que eu vou exercitar, poder olhar o outro com outros olhos, com os olhos do outro, se eu não posso enxergar o outro, aquele que se diferencia de mim? Eu optei, e os meus dois filhos estudaram e estudam em escolas públicas. Ensino fundamental, ensino médio e universidade. O meu caçula está no ensino médio. E foi uma opção, porque como é que eles vão aprender a desigualdade se não vivenciá-la? Como é que vão ter amigos de diversas raças, crenças, condições sociais se não vivenciar? Eles têm que se incomodar com isso e perguntar por que é diferente. Por que precisa ser diferente? Eu não posso defender a escola pública e botar meu filho em escola particular. Não consigo.
Então, esse pressuposto é o pressuposto do fora. É esse fora que a gente precisa, de muros mais baixos e de padaria que fica do outro lado da rua, e do cinema de rua, da chance de todos terem uma boa condição de vida. Aí a vida vai realmente estar na rua. E a morte seja uma consequência da vida, e não um pressuposto de quem está na rua. É muito diferente. Muito. Então, penso assim. É interessante isso que vocês trazem, mas, Herói, você toca numa coisa que eu queria desenvolver um pouco com vocês, que é o suicídio, né? O suicídio é uma situação, uma questão ainda muito difícil para nós todos, como se nós fôssemos marcados por Eros, como se não houvesse Thanatos. Eu tenho defendido que nós nascemos em Thanatos e a vida é sustentada por Eros, e que nós caminhamos na direção de Eros e não na direção de Thanatos. Dito de outro modo, eu penso que nós nascemos na morte e caminhamos para a vida até que ela termine. E o suicídio tem sempre sido visto como um ato execrável, um ato sobre o qual não se fala. E eu sei que vocês têm trabalhado muito com a questão do suicídio numa situação muito específica, que não é a de rua, mas a das universidades e nas universidades. Eu até diria, se vocês quiserem tocar, que, na minha experiência, o suicídio por pessoas em situação de rua não é tão frequente quanto se põe, porque a rua é um lugar de vida, é um lugar onde as pessoas vão dizer: me recuso a morrer. E a rua é o espaço onde as pessoas podem resistir a essa morte. Como é que vocês veem isso? A morte na rua, o suicídio na rua e o suicídio numa situação tão específica quanto o das universidades e nas universidades, como é a formulação que você, Herói, propôs algumas vezes a gente conversar. Eu penso que, assim, eu não sou uma pessoa, né, especialista em suicidologia, né, e essa maneira, essa forma, né, esse pedido de socorro, né, eu sou uma pessoa que, nas minhas escutas, fico sempre prestando atenção no que estas escutas também repercutem dentro de mim, Nery. Então, numa das minhas escutas, eu ouvi de uma jovem universitária, né, já fazendo pós-graduação, a angústia e o sofrimento dela na pandemia, né, 2020, né, sobre a maneira como os jovens dentro da USP estavam se matando. Aquela inquietação, não é? E eu, então, me juntei a Cris, não é? E me juntei a todos os professores, colegas, parceiros de luta, não é? Para a gente poder compreender essa questão, né? Esse pedido de socorro, né? Esse por favor, nós não estamos aguentando mais a forma, né, que está acontecendo dentro das universidades. Então, juntando com estas pessoas todas, nós estamos dentro hoje de um movimento que foi se fortalecendo e está se fortalecendo e já está no âmbito nacional. Nós construímos, né, após a minha junção, né, dos intercambiantes no Núcleo São Paulo com os terapeutas solidários, nós nos constituímos, nós fizemos desse tema mais um tema nosso de luta, porque de fato a gente tem observado um aumento significativo, né, de mortes de jovens estudantes
dentro dos espaços universitários, né? E que nós, então, precisávamos fazer algo que é o que nós estamos aí fazendo, né? Nas universidades, primeiro, e das universidades, porque nós começamos esse movimento no momento onde as universidades estavam absolutamente fechando portas, não podendo mais ter sequer dinheiro para pagar a conta de luz, né? Então a gente, de uma forma provocativa, né, estamos levando esse movimento, né? Não é, Cris? Com bastante força, com bastante coragem, porque se escutamos algo, Nery, e ficamos com aquilo só para nós, né? A gente não divide a questão. Eu acho que esse é um tema que nós precisamos estar discutindo dentro das universidades e que agora ampliamos, não é, Cris? Para os espaços educacionais, porque não são só os estudantes, os professores sofrem dentro dos espaços, não é, de ensino, com esse produtivismo, com essa pressão, com aquilo que a professora Marilena Chauí, querida, chama da universidade operacional, aquela universidade que se afastou do seu papel formador, né? de crítica, de formação, de conhecimento. Né? Então, esses professores sendo massacrados, né, por esse produtivismo, não é? Esses servidores dentro das universidades sofrendo muito, não é? Também com baixos salários, com um monte de questões, não é? Então, estamos aí, não é? A partir dessa demanda dessa colega, não é, que nos procura de uma forma muito angustiada, dizendo: eu, não é, estou solicitando isso aos intercambiantes. E aí, então, a partir disso, começamos esse movimento que está se fortalecendo. Né? Vamos lá, Cris. Acho que você disse bastante, eu só vou complementar que o que a gente observa, Nery, é que o Brasil, infelizmente, ele está na primeira posição de incidência de suicídio entre jovens universitários. Isso na América Latina, né? O que é muito preocupante. O mundo tem um decréscimo de incidência de suicídio e o Brasil uma ascendência, né? É algo que nos preocupa e principalmente na faixa de 15 a 29 anos. Então, olhar para esse fenômeno nos faz pensar do quanto que a determinação social ela concorre sobremaneira para que esse fenômeno humano, como você mesmo sinalizou, ele apareça de maneira muito exacerbada. Isso não é para ser naturalizado. Né? Então, acho que existe um desejo nosso de não naturalizar esse tipo de fenômeno e de poder entender que o sofrimento ele não é para ser psiquiatrizado, psicologizado de maneira a granel. Né? As pessoas estão tristes, as pessoas não se sentem pertencentes. A política de cotas é super importante, mas não é suficiente se você não cria políticas de pertencimento. Os bullying, a violência em escolas de crianças pequenininhas, isso não pode ser naturalizado. Isso não pode ser naturalizado nem com as crianças, nem com os professores. Então, como lidar com esses fenômenos para que a gente não parta para a seguinte equação? Ah, está com ideação suicida? Vai para o CAPS. Está com ideação suicida? Então, vamos tomar um remedinho, um psicotrópico, alguma coisa para melhorar? Nós não queremos medicalizar sofrimento humano.
Não dá para botar tudo numa mesma panela, porque não é a mesma coisa. Esse fenômeno vem com a pandemia. Toda tristeza virou depressão, todo medo virou ansiedade. Nos tiraram a chance humana de chorar, de sentir tristeza, de sentir medo. Vamos medicalizar. Então, essa é uma preocupação dos intercambiantes, do coletivo de terapeutas solidários que eu faço parte, e que a gente está ali para ajudar a pensar, para ajudar a entender, para ajudar a olhar a instituição e ver o que cabe à instituição naquele pedaço de compromisso para mudar uma situação. Então, são muitas questões a serem mexidas para entender o suicídio. Eu gosto muito da perspectiva de que precisamos reaprender a ler sinais de vida antes que a morte se instale. Eu preciso entender sinais de vida. Do menino que está na escola e fala para a professora: professora, eu quero morrer, porque minha avó acha bom eu apanhar dos meninos aqui na escola, porque eu gostaria de ser menina. E a avó fala: você é bom que se apanhe para aprender a ser homem, um menino de 11 anos. Quando a professora escuta isso, ela tem duas alternativas: olhar o que tem de potência nesse garoto e olhar o que não tem mais alternativa na relação com a avó e com os colegas da escola. Isso é real, não é uma hipótese, não é hipotético que eu estou contando. Essa professora de educação artística percebeu que esse menino cantava bem e gostava de cantar. Propôs um sarau na escola. O menino arrasou, foi incrível. A avó foi assistir e ficou sensibilizada com isso. Isso é ler sinal de vida, para virar uma chave, para poder oportunizar para outras ações. Eu não quero aqui parecer poliana, né? Mas a minha função na vida é poder estimular que o outro enxergue sinais de vida, para que a gente caminhe nessa direção do Eros, porque o Thanatos, ele está aí, ele é real, ele existe, mas não precisamos botar tanta lantejola nele, né? Precisamos, acho que alterar essa rota, é um pouco o que eu e Heroí, na qualidade de coordenadoras desse Fórum Nacional, temos feito com muita vontade. Ido para Brasília, levado propostas de projeto de lei, levado ideias de se criar um observatório para pensar a questão do suicídio, mas a partir não só de pesquisa do porquê que se morre e quanto que se morre, mas de pesquisa que possa dar voz para a comunidade dizer quais são suas dores e as suas potências. Não é só de demanda que a gente vai construir políticas públicas, é de olhar o fenômeno da necessidade e das potências que existe na população. Eu vou insistir um pouquinho só antes da gente terminar. Eu estava vendo que a gente já está quase uma hora conversando, tantas coisas que a gente precisava, eu diria, desenvolver mais. Mas eu queria ouvi-las com relação à questão do suicídio nas ruas. Como vocês têm trabalhado, visto, ouvido, e visto, sobretudo, quem trabalha nas ruas, a questão do suicídio. É uma situação frequente, é uma situação que eu diria uma alternativa para alguns que não têm mais para onde ir. Qual é a visão de vocês com relação ao suicídio junto às pessoas em situação de rua? Como eu disse, não é, Nery? A gente não tem aí, não é? O que nós temos são dados
são as observações das etnografias libertárias, né? A gente observa que na rua, sim, né, as pessoas, muitas delas se matam, sim, mas nós temos um fenômeno que não só da rua, mas na rua, eu acho que isto ainda fica mais agravado que a subnotificação, não é? A gente não tem, as mortes elas ocorrem, sim, não é? Mas elas são subnotificadas, porque afinal de contas são invisíveis, né? Não tem família mesmo, não tem documento, muitas vezes não sabe quem são, né? Então tem essa invisibilidade, o que dificulta muito, mas o que a gente observa ocorre com razoável frequência, não é? Muitas vezes ocorre associado a doenças que essas pessoas têm, não é? Como a inquietação com os quadros oncológicos e também por não ter uma assistência adequada, essas pessoas elas se elas se autoexterminam, né? Elas morrem, não é? Isto é muito mais comum do que a gente pensa. Agora, o que eu espero, né, é que, de fato, a gente possa ter, né, nessa luta que a gente está levando, não é, programas de cuidado, não é, de prevenção em todos os sentidos, seja nas escolas, em todos os lugares, e aqui quando eu estou falando prevenção, né, também não quero onipotentemente dizer que todos os programas de prevenção vai nos livrar de mortes por suicídio, não. O suicídio é um fenômeno complexo que existe desde a história do homem, foi passando por muitas mudanças, tá? Mas sempre associado. Santo Agostinho dizia no século V, não é? Que a vida pertencia a Deus e só ele poderia tirar. Né? Quer dizer, tem todo um estigma, depois vem a psiquiatria buscando apenas a causalidade, né? Não, né? Não é isso, nós precisamos olhar para isso com atenção, né? Como um fenômeno complexo que envolve questões psicológicas, do sofrimento, filosófica, a perda de sentido da vida, né, psiquiátrica, inclusive, também, mas assim, não de uma maneira unilateral. Eu acho que esta é uma força do nosso movimento também, desconstruir determinadas visões, não é? De que a causa, existe só uma causa para a morte. Né, passando fome e, consequentemente, se suicida. Não, isso é um fenômeno complexo, né? Agora, do ponto de vista de tratar a questão como um todo, né, eu acho que nós, no Brasil, a inexistência de programa de cuidado, né, de prevenção e de pós-venção, né? Pós-venção, que aqueles que ficam, porque quem fica também entra num sofrimento, né? E quando os estudos do Scheidemann, né, propondo, na verdade, que a pós-venção é a prevenção de gerações futuras, considerando o impacto que isso pode causar, né, dentro das famílias, né, nas pessoas, né? Então, eu penso que isto é fundamental, né, a gente poder perceber, cuidar dessa subnotificação, da baixa qualidade desses dados, que na verdade não são apenas números, são histórias vivas que estão ali, né? E que muitas vezes, com a população de rua, então, basta olhar, e eu tenho feito uma pesquisa em relação a isso, temos muito pouco estudos
apontando, né, o interesse, inclusive, para esse tipo de morte na rua, tá? Então, assim, a falta também da formação, não é, dos profissionais para lidar, não é, com quem sobreviveu aos enlutados, ou com quem está pensando numa ideação, que eu acho que a gente tem que também ter essa clareza, né? A questão, né, né, dessa linha tênue, né, entre a ideação, o planejamento, a tentativa e o suicídio consumado. Quer dizer, muitas vezes, quando uma pessoa, né, tenta, ela já ela morre, né? Ela já tentou várias outras vezes e ela já pensou inúmeras outras vezes. Então, eu acho que nós precisamos ter coragem de colocar a mão em mais essa ferida que está aí para nós cuidarmos, na rua, nas escolas, na vida, que é isso, né? A rua é um espaço de vida e de morte, né? A vida é um espaço de vida e de morte, né? A vida, aquilo que nós recebemos, não é? Com uma força aí de Eros, mas que nós vamos entregar depois. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo, não é? Então, né, compreender isso, né? A ausência da integração, não é? Daí a nossa luta na construção desse observatório, que não é um observatório, né, puramente acadêmico, mas não é integrar as instituições, integrar os órgãos. Agora, mais perto disso, o que nós estamos observando? Não é, Cris? Existem universidades que já estão trabalhando com isso há bastante tempo, Nery, enquanto a maioria delas não estão ainda trabalhando, ou porque não sabem trabalhar, ou porque não conseguem trabalhar. Quer dizer, a construção de um observatório, ela vai nesse sentido, de integrar instituições, né? Os órgãos que estão trabalhando com isso, não é? Pontualmente. Já temos, sim, o CVV desenvolvendo um trabalho extraordinário, não é? Mas, assim, pensar nesse tema não é apenas em Setembro Amarelo, é nos 365 dias. Não é a questão da patologização, não. É compreender isso como um fenômeno, não é? Humano, não é? Como um mal-estar, né? Um mal-estar multidimensional e que nós precisamos cada vez mais ter coragem de chegar perto disso e olhar como é que isso se coloca. E eu não vejo outra forma, se não for através, né, dos estudos mesmo, da luta dentro dos movimentos sociais, que isso entre como uma pauta dentro do Ministério da Saúde, com força, para que a gente possa, de fato, pensar isso. Nós temos no Brasil, não é, 12 mil mortes por suicídio. Né? Não é pouco. Essa faixa etária dos 15 aos 29 anos, né? Uma faixa etária aí, não é, do apogeu, do desejo, né? E que fica completamente comprometido por inúmeras questões que é este viver, o que eu estou fazendo com os meus sonhos, o que eu estou fazendo com essa vida, né? Aquele sonho de chegar na universidade e ser um espaço, né, de agregamento, de crítica, né, e quando chega lá, observa, né, que aqueles sonhos que tinham, eles são tremendamente frustrados, né, então, eu acho que nós temos esse compromisso, eu acho que nós temos, como a Marilena Chauí diz, né, a luta continua, né, porque existe aí um vácuo, né, entre o que deve ser feito e o que é produzido, não é? Né? E dentro dessa, a gente sabe ainda muito pouco, né? O estudo disso, não é? De uma forma que não seja patologização, ele ainda é muito recente, né? Mas eu acho que isso precisa ser uma proposta, né? Queria só Nossa. fazer um adendo, Por que eu favor. acho que é importante, o aumento que a gente observou no sofrimento indígena
com o marco temporal. Então, só né, anunciando o marco temporal, isso ser um marco de morte, aumentou o índice de suicídio em etnias onde o suicídio não fazia parte da sua cultura, entre os jovens. Então, esse aspecto que Heroi traz é para que nos alerte para não patologizarmos todo o fenômeno de suicídio. Muito do que se vê é sofrimento encarnado, e que precisa de um tratamento, de políticas públicas que ultrapassem a saúde, que envolva a cultura, que envolva a educação, mas que a gente possa fazer um zoom, sabe, Nery, em pequenos nichos. E a situação indígena é algo que nós precisamos olhar com muita responsabilidade. Cris Lopes e Heroi Aparecida da Silva, eu agradeço enormemente a vocês terem aberto essa janela, não sei se abrimos uma porta, mas uma janela, e nos debruçado rapidamente sobre essa questão do suicídio, mas de tantas outras questões que a vida nas ruas tem nos chamado a trabalhar. E em agradecimento a esse tempo de vocês, eu queria ler um pequeno trecho, uma pequena poesia de uma baiana que mora em São Paulo. Ela é nascida em Salvador, Cláudia Barral, mas que está radicada em São Paulo há muito tempo, que é uma psicanalista. E nesse livro, que tem como título Mulheres, Poetas e Baianas. Então, são todas poetas e baianas, mesmo que tenham ido morar em São Paulo. Cláudia Barral escreveu o seguinte: São Paulo, hoje engasguei com uma poesia. Dobrei um origami e uma esquina. Perdi um medo, encontrei um amigo. Ou o contrário, não importa. É domingo. Hoje abri uma porta ou o mar. Tropecei num argumento de cimento, concreto, e é o amor. Breve é a vida. Ou o contrário, o resto é labirinto. Eu escolhi esta poesia para agradecer a vocês a generosidade da participação nesta conversa que merecia muito mais tempo, mas que eu acho que fica como uma provocação à reflexão dos que, porventura, quiserem escutar nossa conversa no Spotify ou ver nossas imagens no YouTube. Então, eu agradeço enormemente a cada uma de vocês esse tempo, essa reflexão e essa provocação, que me parece ser uma excelente provocação para a vida, reconhecendo de que não há vida sem morte, como não há morte sem vida. De modo que, obrigado a vocês duas e até uma próxima conversa. Obrigadíssimo. A vida pulsa. Se você gostou dessa conversa, dê um like, comente e se inscreva nos meus canais Instagram e Spotify. Até a próxima.